Acabou o governo Bolsonaro? Será o fim? Vamos ver o que podemos analisar a respeito do atual cenário. Mas antes, por favor, o nosso trabalho é importante. Se inscreva no canal, aperte o sininho, curta-nos, compartilhe-nos, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Parler. Não deixe de estar com a gente. Convergência ES está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari, do Convergência ES. E aí, não tem mais esperança o governo Bolsonaro? Acabou? Que análise podemos fazer desse período de governo ainda curto, do primeiro governo conservador da história republicana do Brasil? Bom, é claro que eu vou avisar aqui que a minha análise não é parcial. Eu sou um ativista conservador que torce pelo governo Bolsonaro, ponto. Criei um movimento, sou ainda membro desse movimento, o Ordem, Justiça e Liberdade, que, entre outras coisas, luta para que as pautas que esse governo quer implantar sejam implantadas. Não tenho cargo no governo, não tenho emprego público, não recebo dinheiro de ninguém do governo. Na verdade, não recebo dinheiro de ninguém, né? A não ser do meu próprio emprego, dos meus empregos. Mas defendemos essa causa, nós e todos os demais membros do OJL e de outros movimentos de direita. Então eu não sou imparcial, mas também não sou louco de ficar fazendo análise absurda aqui. Vamos lá. Bolsonaro foi eleito, né, em 2018 em meio a um movimento cívico poderoso que tomou conta das ruas do Brasil. Entretanto, não elegemos tantos deputados assim. O partido dele, o PSL na época, elegeu 54 deputados federais. Se fosse na lei antiga, teria eleito mais, mas devido àquela mini reforma política, elegeu 54. Mas desses, quantos que realmente eram conservadores de direita? Pouquíssimos, talvez nem 10. A maioria ou não sabia onde estava, ou realmente era traíra mesmo, os frota da vida. E os que são fiéis, leais, muitas vezes não sabem fazer política em Brasília. Não tem conhecimento de Congresso, eram inexperientes. Enfim, Bolsonaro, além disso, tomou a decisão corajosa, porém perigosa, de governar sem os partidos. Governar com as frentes parlamentares. A frente de segurança pública, para me ajudar na área de segurança pública. A frente da religiosa, da família, para me ajudar na área de família e social. E por aí vai. Nomeações exclusivamente técnicas, um ministério técnico. Ora, isso colocou ele em rota de colisão com os principais caciques políticos do Congresso, gente como Maia e Alcolumbre. Aliás, quando chegou na hora da eleição da presidência da Câmara e do Senado, já tivemos problema. A falta de uma base sólida do governo e a inexperiência de articulação colocou a possibilidade de Marcelo Freixo ser presidente da Câmara. Resultado, o governo teve que tomar a decisão muito duvidosa, mas teve que tomar essa decisão de apoiar Maia. Pelo menos em nome das reformas econômicas, pois embora Maia não esteja longe de ser um conservador e até mesmo um liberal, ao menos ele se comprometeu com as reformas sem as quais o Estado brasileiro ia naufragar. E assim foi feito. Maia chegou à presidência do Congresso. Só que Maia viu imediatamente a possibilidade de minar o governo Bolsonaro usando o poder que ele tinha sobre o Centrão, isto é, o grupo de deputados e senadores sem posições definidas à direita ou à esquerda, minar a popularidade do governo aproveitando-se do ódio que o establishment cultural e midiático tem a ele, e assim, com o vácuo criado, ele, o herói, o salvador da pátria, presidente da Câmara, surgiria com a receita da salvação e, por que não, seria o próximo presidente em 2022. Esse era o plano de Maia, mas naufragou, deu com os burros na água. A competência técnica mostrada por esse governo é assombrosa. Só não vê quem não se põe a olhar atentamente os números. Lei da liberdade econômica, redução, novo marco do saneamento básico, redução inclusive dos crimes em todos os níveis em todo o Brasil, crimes de violência, crimes à mão armada, repressão como nunca se viu ao crime organizado, recuperação econômica ao longo de todo o ano de 2019. E isso apesar da reforma da Previdência ter se arrastado a passos de tartaruga devido aos líderes aliados que tinham no Congresso. Para piorar as coisas, a falta de articulação, erros de vaidade pessoal e a trairagem de algumas pessoas levou à ruptura com o partido oficial do governo, o PSL.
Essa briga do PSL destruiu as possibilidades da maior parte da direita bolsonarista participar ativamente das eleições municipais desse ano de 2020. Ao mesmo tempo, deixou o governo sem partido. Veio então o projeto Aliança pelo Brasil, mas é apenas um projeto, inviável para as eleições desse ano de 2020, já foi descartado para esse ano, e o governo teve que dividir sua base entre vários outros partidos. Nisso veio a pandemia, no exato momento em que a economia brasileira estava decolando, graças à política de Paulo Guedes e outros ministros, naquele exato momento veio a pandemia, que nós sabemos que é o vírus chinês, que tem toda uma politicagem em torno disso, para derrubar governos também conservadores mundo afora. A doença existe, ela é perigosa, mas aqui no Brasil aproveitou-se para criar um discurso histérico, alimentado por governadores para frente, arrogantes, que queriam tomar também o lugar da presidência. Logo, em meio a uma violenta crise social gerada pela pandemia e pelos bloqueios sociais que os próprios governadores e prefeitos impuseram, veio a conspiração. Governadores, STF, grande mídia e até membros do governo. Primeiro o ministro da Saúde, depois, quem imaginava, o ministro da Justiça. Ali parecia que o governo estava morto, aniquilado. A queda de Moro parecia que levaria junto Jair Bolsonaro, mas não. Na verdade, mostrou que a popularidade e a força moral de Moro não era tão forte quanto o próprio pensava e muita gente imaginava. O governo saiu mais fortalecido ainda. Vamos ser sinceros, vamos colocar em números. Bolsonaro não tem talvez a maioria da população o amando, mas nenhum político do Brasil hoje é capaz de colocar nas ruas multidões como ele. Aproximadamente 30% da população o apoia de forma ativa e 50% a 55% o apoia de forma passiva. Isto é, não ama, mas se chegar numa eleição vai votar nele, porque concorda com uma coisa ou com outra. Que outro político tem perto disso? E é daí que vem o desespero do establishment. Porque sabe que em breve vamos ter nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ano que vem vai ter outra nomeação. Você imagina 2 ministros conservadores numa corte totalmente esquerdopata e progressista. Além disso, vamos ter o fim do mandato de Maia e Alcolumbre no Congresso, vários pedidos de impeachment extremamente embasados pelos abusos de poder de ministros do STF rodando na Câmara e no Senado. Isso sem falar da grande rede de televisão Globo, que está à beira do colapso, com queda de receita, perda do monopólio do futebol, desprezo social em todos os grupos e níveis, à direita e à esquerda da sociedade. Tudo isso gerou nesse pessoal um desespero, era preciso derrubar Bolsonaro. Então eles amputaram, nenhum presidente foi tão amputado em sua autoridade política na história do Brasil. Bolsonaro então foi obrigado a fazer o quê? Um realinhamento de forças, que não agrada a muitos. Porém, eu fiquei impressionado que, para fazer esse realinhamento, Bolsonaro teve que entregar setores do governo. Aparentemente, até agora, de forma responsável. Os partidos do Centrão, PTB, PP, PL e outros que estão se unindo e que estão se dando departamentos e secretarias de forma muito mais discreta do que em qualquer outro momento da República, está se exigindo um perfil técnico, existe uma série de controles exercidos. E o que mais me impressiona nisso é que isso não está gerando o abalo e a quebra de credibilidade que se esperava nas linhas bolsonaristas. O povo conservador continua ligado a Bolsonaro. Por quê? Porque quem é conservador de verdade sabe que não existe jamais existiu um governo como esse. Tem dificuldades, tem incompetências, tem problemas de articulação política, sem dúvida, mas tem uma ministra Damares dizendo para as crianças para não fazerem sexo antes da maioridade. Tem um governo que está enfrentando a criminalidade do abuso sexual infantil, propondo um aumento de penalidade para esses crimes. Um governo que bateu contra o monopólio histórico da maior rede de televisão sobre o futebol. Um governo que luta continuamente pelos valores da família. Um governo que já está com um programa de reaparelhamento das nossas Forças Armadas para resgatar a soberania popular, a soberania nacional. Um governo cujo Ministério do Meio Ambiente voltou a dialogar com as forças produtivas, apesar dos ataques brutais do ambientalismo radical internacional e da extrema imprensa. Com tudo isso, veja bem, eu não estou aqui dizendo que é um mar de rosas, não, a crise está aí, a brigaiada está aí, e quem é conservador, meu irmão, não espere muita ajuda agora do governo, vai ter que se virar sozinho. Ou melhor, sozinho não, vamos nos unir. É hora dos grupos unir. Essa é a proposta do Convergência ES, o nosso canal. Aqui no Espírito Santo, na região sudeste do Brasil, unam-se.
Mande material pra gente, se quiser publicar aí, nós vamos dar o crédito. Mande crédito pra gente, divulgue o nosso canal. O que nós precisamos é convergir, porque em 2022 haverá eleições presidenciais e estaduais. Precisamos de força. A direita conservadora unida é muito mais forte. E a única maneira de conquistarmos o lugar que é nosso de direito. Agora, o que eu quero mesmo aqui é dizer que há esperança, muito mais do que esperança, há possibilidade clara de sucesso político à nossa frente. Basta ter sangue frio, fé, coragem e não perder o bom senso. Meu nome é Wellington Calegari, um forte abraço.